Comissão da CNBB propõe subsídio para celebrar a Semana da Família. Prelazia de Ilha de Marajó luta contra o tráfico de pessoas na região. Conselho Indigenista Missionário apresenta relatório sobre a violência. E Seminário Diocesano de Presidente Prudente inicia Jubileu de Ouro. E não saia daí, o programa da CNBB começa agora para todo o Brasil. Olá, seja muito bem-vindo! Diante da situação de abandono, a evangelização é o caminho encontrado pela Igreja para enfrentar os desafios na ilha de Marajó, no Pará. Por denunciar as irregularidades na região e combater o tráfico de pessoas, o bispo local Dom Ascona vive sob ameaças. Vamos acompanhar na reportagem de Isabela Momenté. Em meio à situação de omissão do poder público, a maior ilha do Brasil, Marajó, conta com a Igreja para enfrentar os muitos desafios da região. É por meio da evangelização que a Igreja faz o possível para superar as brutais desigualdades sociais. As dificuldades são grandes. O primeiro desafio, dificuldade, seria fazer passar o povo da religiosidade popular sem base de Evangelho a fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim esse é o desafio máximo, porque é uma região essencialmente religiosa, porém não está evangelizada, e entendo por evangelho não religiosidade popular, se esta não estiver dentro do evangelho, sino aceitação pessoal. São as pressões da desigualdade social brutal que existe em todo o contexto da Amazônia e mais ainda no Marajó. Um lugar abandonado, secularmente abandonado, e isso incide diretamente também na fé. A cidade de Melgaço, no Marajó, possui o mais baixo índice de desenvolvimento humano do país, de acordo com dados do IBGE de 2012. A desigualdade social abre caminho para a exploração humana, realidade combatida e denunciada pelo bispo da região. E posteriormente, já em 2007, quando começamos a enfrentar o tráfico humano, que partindo lá do Marajó ia, sobretudo, passando por Macapá, por Oiapoque, a Guiana Francesa, a Suriname e até a Europa. E por outra rota, de Belém, Guarulhos, Madrid. Aí é que a gente começou a sentir a oposição e as advertências claras de amigos que me diziam: afaste-se, monsenhor, que vai matá-lo, porque é um terreno perigoso. E eu percebia mesmo. Apesar das ameaças, o bispo dispensa a escolta e continua sua luta por meio da evangelização e do cuidado pastoral com a população local. Deus me enviou lá para pastorear. Se Ele permitir, eu gostaria de permanecer lá e morrer lá entre as ovelhas que Cristo, Ele mesmo, me encomendou.
Cáritas Brasileira. Solidariedade que transforma. Mais de 8 milhões de pessoas afetadas pelo terremoto no Nepal necessitam de sua ajuda. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Cáritas Brasileira convidam todas as pessoas de boa vontade a colaborarem com a campanha emergencial em favor das famílias e da população do Nepal. Colabore. Sua solidariedade pode salvar vidas. SOS Nepal, uma campanha da CNBB e da Cáritas Brasileira. E prosseguimos com o programa agradecendo a sua audiência e companhia. Escreva para nós e envie notícias de sua diocese para o e-mail igrejanobrasil@cnbb.org.br. Acesse também as redes sociais da conferência. De 9 a 15 de agosto será realizada a Semana Nacional da Família com o tema O Amor é a Nossa Missão, a Família Plenamente Viva. Com o objetivo de motivar as comunidades para esta data, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar oferece o Hora da Família, com propostas de encontros e celebrações. O material traz ainda mensagens do Papa Francisco sobre o valor da família. A edição 2015 do subsídio Hora da Família está disponível na loja virtual da Pastoral Familiar. Desde o início da história do Brasil, os povos indígenas sofrem com a invasão de seus territórios. Esta situação tem gerado muitos conflitos contra os índios. Em 2014, o Conselho Indigenista Missionário contabilizou cerca de 1.600 casos de agressões e violação de direitos. Vamos acompanhar na reportagem de Luiz Lopes. Para os povos indígenas, a terra é espaço de vida, saúde e educação. A Constituição Federal de 1988 determinou que em 5 anos seriam concluídas as demarcações dos territórios indígenas. Quase 27 anos depois, cerca de 500 unidades territoriais não foram identificadas ou aguardam alguma providência por parte de órgãos governamentais. Neste contexto, são gerados diversos conflitos envolvendo os povos indígenas. Em 2014, 138 índios foram assassinados no Brasil, de acordo com o relatório Violência contra os Povos Indígenas, publicado pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. É um reflexo da ausência de demarcação das terras. O não cumprimento da própria Constituição brasileira, de 88, que prevê a demarcação de todas as áreas indígenas, é a primeira responsável pelas violências. Os conflitos são sempre constituídos a partir de uma invasão ou do não respeito daquilo que é dos povos indígenas. Em 2014, o número de indígenas assassinados cresceu 42% em relação ao ano anterior. Somados, os casos de violência contra a pessoa chegam a 248. De acordo com o relatório do CIMI, contra o patrimônio dos povos indígenas, são 221 ocorrências. A publicação contabilizou 1.595 episódios de violações e violência contra as populações indígenas do Brasil. A proposta de emenda à Constituição número 215 de 2003, em tramitação na Câmara dos Deputados, é outro fator que pode agravar a situação de conflito vivida pelos povos indígenas. O projeto coloca a aprovação de demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios como competência exclusiva do Congresso Nacional. O Seminário Diocesano Nossa Senhora Mãe da Igreja de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, iniciou as celebrações do Jubileu de Ouro. A grande festa do aniversário dos 50 anos será em junho de 2016, com missa solene, presidida pelo arcebispo de Botucatu, Dom Maurício Grotto. Parabéns à Diocese e seminaristas de Presidente Prudente. E muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos aqui na semana que vem. Um abraço!